Aí o capítulo 5, você encontra uma fermata. Hoje eu tirei o dia, né? Hoje eu peguei a sopa de letrinhas. O que é uma fermata? Será que alguém da parte musical pode me ajudar aí? O que é uma fermata? Dona Miriam, por acaso, diga lá. Para prolongar o som? E aí ficar quieto ou não? Tem som ou não tem som na fermata? Ela dá uma finalizada, né? Ok. E aí depois, normalmente, você tem som ou fica quietinho? Ou será que eu estou confundindo? Eu achei que era para ficar quieto nesse momento. Então não é fermata. Tá vendo? Não faz a lição de casa direito? Então desculpe aí, tá vendo? Faltei nessa aula de piano, né? Mas o que acontece aqui é uma grande pausa, vamos dizer assim. Pega lá, Apocalipse 5, vamos pegar então a quinta sinfonia de Beethoven. Lembra como começa? Tem uma tremenda pausa, não é pausa, é pausa, né? Tem uma tremenda pausa, e você fica querendo saber o que é que acontece. É a mesma coisa aqui, Apocalipse 5, há uma grande pausa, aquela barulheira toda, cessa. O maestro faz assim, não sei se tem um gordinho lá que faz assim pro sexteto dele, aqui todo mundo fica quieto. O que acontece? João vê Deus segurar um livro, aliás está aqui na mão direita, em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. Esse livro é o livro da história da humanidade. É o livro que narra todos os acontecimentos. Por que todo mundo fica quieto? Porque surge um anjo poderoso proclamando: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Sabe quem fala? Ninguém. João chora muito, porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Esse livro deve ser poderoso, importante. Por isso João chorava muito. O que acontece em seguida? Verso 7 diz que um cordeiro aparece e ele se aproxima e recebe o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostram-se diante do cordeiro e eles cantavam um cântico novo. Então começa a barulheira toda. Porque apareceu o único que é digno de abrir o livro da história da humanidade. O livro do centro do universo. E por que ele é digno? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha a conexão com a grande comissão. Vocês vão por todas as nações agora. E olha aonde está a autoridade de Jesus. Toda a autoridade foi me dada. E essa autoridade a gente vê visivelmente na mão de Jesus agora, porque ele tem um livrinho. O único que é digno de abrir o livro e de romper os seus selos. E de fato, são 7 selos, o Apocalipse vai passando e o Cordeiro vai abrindo selo por selo, e cada selo que abre acontece cada coisa que não dá para entrar no texto hoje. Veja, tu és digno. A palavra no grego é axios. Sabe quem era axios na boca do Império Romano, na boca dos gregos? César é axios. Ave César, axios, axios. E aqui a Bíblia está dizendo, César não é axios coisa nenhuma. Quem é axios é o Cordeiro. Ele é quem tem o poder e a autoridade nas suas mãos. Tu os constituíste reino e sacerdotes
para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Olha o plano de evangelização aí. Jesus conquista essa autoridade com a sua obra na cruz, por isso ele é capaz, ele é poderoso, ele é digno de abrir os selos por causa do sangue dele. E ele compra gente de toda tribo, língua, povo e nação. Essas pessoas estão esperando ouvir o Evangelho. Elas nem sabem quem estão esperando. Mas Deus usa a igreja para cumprir essa missão. Se a igreja não se engaja nessa missão, nós estamos prejudicando uma opção de gente aqui. Estamos atrapalhando o plano de Deus. Há pessoas aqui que foram compradas e ainda não foram resgatadas. Pessoas que vão reinar e ser sacerdotes, elas reinarão sobre a terra. Então, quando a igreja não compreende a grande comissão, veja o tamanho do prejuízo espiritual que acontece. Tu és digno de receber o livro, isso significa tu tens toda a autoridade. A gente vê isso também lá em Daniel, por exemplo. Em minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho do homem vindo das nuvens, com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Desde o Antigo Testamento essa verdade já vem sendo proclamada. E aí, quais são então as implicações dessa autoridade de Jesus Cristo? Bom, uma vez que Jesus tem toda a autoridade, podemos obedecer a Ele sem medo. Não importa por onde Ele nos conduza, nem as circunstâncias que enfrentamos, porque Jesus está no controle. Não há nada que não esteja debaixo do controle dele. Não há nada que não esteja escrito naquele livro que ele tem nas mãos. Nenhuma circunstância, nenhum ser, nenhuma enfermidade, nenhum acontecimento, nenhum presidente, nada está fora do controle dele. Então, quando ele diz, portanto, vão e façam discípulos, olha o tamanho dessa autoridade que está validando essa ordem. Eu disse que havia 3 aspectos. Vimos a autoridade, agora veremos a atividade. Que atividade tem que vir disso? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, literalmente está escrito lá no grego, tendo ido. Tá? Então, nesse gerúndio. E também pode querer dizer, enquanto vocês forem. A ênfase não está no ir. A ênfase está no fazer. O fazer, sim, está no imperativo. Enquanto vocês forem, Jesus está dizendo, enquanto vocês viverem, aonde vocês passarem, o estilo de vida do discípulo é fazer discípulo. O estilo de vida do discípulo não é fazer outra coisa. Então, agora queria entrar então nesses grandes equívocos que a maioria de nós comete ou entende de forma errada o que significa colocar a grande comissão na prática. Primeiro lugar, primeiro equívoco, fazer convertidos, ao invés de fazer discípulos. Jesus não mandou fazer convertido. Foi um missionário, me consta que ele foi para o Paraguai, e a ordem dele era evangelizar determinada cidade. Ele viu a cidade, achou que era mais fácil e mais barato fazer o seguinte, eu vou alugar um avião e vou jogar os panfletos evangélicos, religiosos, lá de cima. E aí, depois que ele sobrevoou toda a cidade, ele escreve no seu relatório, olha, toda a cidade foi evangelizada. Ponto. Obrigado. Né? Tem mais alguma cidade para eu evangelizar? Esse é o ministério
sem asas, né? Provavelmente, né? Tem asas do socorro, esse é o sem asas de tudo. Então esse grande equívoco, Jesus não mandou a gente fazer convertido, mandou fazer discípulos, e fazer discípulo é um negócio muito mais sério do que simplesmente fazer convertidos. A nossa tarefa não termina quando a pessoa se entrega ou se converte ao Evangelho. Aliás, quando é que ela deixa de ser um convertido e passa a ser um discípulo? Há uma linha tênue. E eu diria que com a pós-modernidade ela é cada vez mais tênue. Né? Ela não é nenhuma linha, ela é uma centopeia, assim, toda sinuosa. Né? Você não sabe direito. O que acontece com muita frequência hoje, a pessoa se converte primeiro a você, para depois se converter à sua mensagem. Porque na pós-modernidade, os padrões emocionais são muito mais fortes do que os padrões racionais. Primeiro, eu acho você legal. Aí eu começo a andar com você. Aí eu vou escutar o que você está me dizendo. Numa hora dessas, a ficha cai. E para alguns, a ficha cai em determinado dia, em determinada hora, naquele momento. Para outros, a ficha já caiu, a gente nem sabe onde é que caiu. E a pessoa já se percebeu como uma cristã. Segundo equívoco. E aí nós vamos reforçar o primeiro. Ensinar o que Jesus ordenou. Foi isso que Jesus mandou fazer? Não. Ele mandou fazer o quê? Ensinar a obedecer o que Jesus ensinou. E veja que isso aí tem uma diferença do tamanho do mundo inteiro.